Fala galera, você tem fome por curiosidades viciantes? Eu acho que o vídeo de hoje vai mexer um pouco com seu apetite, pois hoje vamos conhecer as comidas mais exóticas do mundo. E eu já vou logo avisando, tá? Eu não recomendo que você assista esse vídeo no horário de almoço não, porque caso você seja o tipo de pessoa que tem um estômago mais fraco, conhecer iguarias como aranha frita, carne podre de tubarão, sopa de cachorro e foca recheada com pássaros mortos, pode mexer muito com seu paladar. Mas enfim, continue assistindo esse vídeo que você vai conhecer essa e muitas outras comidas exóticas. Começar com um queijinho para abrir o apetite. O queso marzu é um queijo típico da região de Sardenha, na Itália, e o significado do seu nome na língua sarda é literalmente queijo podre. Mas calma, é só nome, tá? É um queijo feito com leite de cabra, sendo um queijo do tipo pecorino. O diferencial é que após moldado, são abertos buracos em sua superfície, onde as moscas vão lá e colocam seus ovos, que se transformam em larvas. E fica tranquilo, tá? Essas larvas elas têm um papel bem importante no sabor do queijo. Afinal, é graças a essas larvinhas que fazem com que o queijo atinja um nível elevado de fermentação e entre praticamente em um estado de decomposição. É nessa fase que os apreciadores gostam de degustá-lo, acompanhado de larva mesmo. O queso marzu é um queijo pastoso, de sabor muito forte e marcante. Até porque não deve dar para esquecer que você comeu um queijo com larva, né? E que tal um vinho para acompanhar esse queijo delicioso que acabamos de conhecer? O vinho de cobra ele é muito popular em países asiáticos, como por exemplo Vietnã, China e Laos. Ele é processado pela fermentação de um animal peçonhento, como por exemplo a cobra ou o escorpião morto. Eles colocam esse animal dentro de uma garrafa cheia de licor de vinho de arroz ou álcool de grãos. E o veneno do bicho é desativado pelo etanol durante o processo. A importação do vinho de cobra não é autorizada em muitos países, pois os animais estão em listas de espécies ameaçadas de extinção, o que faz com que o comércio da bebida seja feito pelo mercado ilegal, custando mais de $100 por garrafa. Que tal um brinde com sabor de veneno? Cascavel frita. Se você não curtiu a ideia de beber vinho de cobra, topa comer uma cascavel frita de aperitivo? Essa delícia é um carro-chefe de um festival que acontece anualmente na cidade de Sweetwater, lá no Texas, Estados Unidos. A proposta do evento é reunir o maior número de cobras cascavel do mundo. A população local e inúmeros turistas se reúnem para assistir à decapitação das bichinhas e utilização de todas as partes do seu corpo. A pele é transformada em couro, o veneno é coletado para pesquisa e a carne é frita e vira lanche para todos os visitantes do evento. Será que essa carne de cobra harmoniza bem com uma cerveja? Eu vou ficar na dúvida, viu? Sopa de cachorro. Você é do time que acha que sopa é janta ou não? Muito apreciada em países coreanos e na China, a sopa de cachorro gera muita polêmica para nós que temos doguinhos como animais de estimação e muitas vezes até como membro da nossa família. Mas na cultura coreana, os cães são considerados animais energéticos e acredite-se que sua carne é afrodisíaca. Por isso, é muito comum apreciarem esse ingrediente em sopas e caldos, acompanhados de legumes e especiarias. Alguns países asiáticos chegaram a proibir a venda da carne de cão para alimentação, mas como a fiscalização é falha e o consumo de sua carne é um hábito cultural, muita gente continua se alimentando de carne canina. Aranha frita. Se você morre de medo de aranha, precisa passar muito longe das Camboja, país asiático onde as aranhas fritas são um dos pratos mais famosos da culinária local. As aranhas tarântula e caranguejeiras são vendidas como petiscos pelas ruas da cidade e antes de serem fritas, têm os pelos queimados pelo fogo para que o veneno seja retirado. Em seguida, elas são imersas em óleo quente e temperadas em sal, pimenta e alho. E depois disso é só mandar para dentro. As aranhas fritas se popularizaram no Camboja durante a guerra contra o Partido Comunista que o país enfrentou. Época de muita fome e pobreza para a população. E hoje, tempos depois, são um símbolo da gastronomia cambojana. Estômago de ovelha recheado. Chegou a hora de encontrar uma comida com mais sustância, uma refeição completa mesmo. Essa iguaria escocesa é chamada de haggis. E presta atenção na receita. O estômago da ovelha é recheado com coração, pulmão, fígado e outras vísceras da ovelha mesmo, e cozido por mais de 3 horas. Na hora de servir, o estômago é cortado e tudo que tá lá dentro habitualmente pula pra fora, criando um banquete nada admirável. Essa delícia é servida acompanhada de nabo, purê de batata e whisky. Haja goró pra aguentar esse lanchinho, hein?
Cérebro de macaco. Ficou sem estômago pensando no estômago da ovelha? Vamos mudar de órgão então. Que tal se deliciar com um cérebro de macaco? Muito popular na África, o cérebro é retirado do macaco, lavado com água, limpo com suco de limão ou vinagre para que as membranas e vasos sanguíneos superficiais sejam removidos e logo em seguida cozido. O cérebro de macaco é um alimento rico em fósforo, proteínas e vitaminas. Ou seja, você encheria sua vovó de orgulho fazendo uma refeição saudável como essa. Carne podre de tubarão. Você tem vontade de experimentar carne de tubarão? Esse prato típico da Islândia, chamado de hakar, também tem uma tradução bem literal: tubarão podre. Feito com o tubarão da Groenlândia, a carne não pode ser consumida fresca, pois ela é venenosa. Afinal, ela contém altos níveis de ácido úrico, que inclusive é o mesmo do seu estômago. Então, o método de preparo consiste em fatiar a carne e enterrá-la de 6 a 12 semanas, para que ela literalmente apodreça. Depois disso, as peças são desenterradas e penduradas ao ar livre, entre 2 a 4 semanas. E então, finalmente, está pronta para ser apreciada. Mas nessa eu passo minha vez, tá? Morcegos. Os pratos feitos de carne de morcego sempre foram populares no continente asiático, justamente por serem mamíferos abundantes na região. É possível encontrá-lo em diversos restaurantes e também em mercados, para serem preparados em casa mesmo. Essa forma de comércio dos bichinhos, inclusive, foi especulada como a causa de disseminação do Covid-19, na pandemia que o mundo acabou de enfrentar. A carne de morcego é muito consumida cozida, frita e também grelhada, bem parecida com o churrasco que conhecemos aqui no Brasil. Como o seu cheiro é muito forte, costuma ser acompanhada de molhos e condimentos, para diminuir um pouquinho do odor. Eu acho que o Batman deveria odiar esse prato. E vocês, comeriam? Omelete de bicho de seda. Se você busca uma dieta rica em proteínas, deveria experimentar esse delicioso omelete de bicho de seda. Os bichinhos, que como o nome nos lembra, produzem tecidos, também servem de alimento em países como China e a Tailândia. As larvas são fritas com cebola, tempero e ovos de galinha, fazendo um omeletão digno de qualquer marombeiro. Se você não curtiu a ideia, pode apostar em comer os casulos que envolvem as lagartas, que são crocantes e parecem com um salgadinho. A culinária com larva de bicho de seda é tão popular que na Tailândia esses ingredientes fazem parte do cardápio das refeições das escolas públicas das crianças. Vermes de cocô. Caso a larva do bicho de seda não te apeteçam, os vietnamitas podem te oferecer vermes de cocô, as larvas do besouros que nascem nos ovos colocados dentro dos cocôs. Eles estragam o fruto, mas a população do Vietnã é uma grande apreciadora dos bichinhos fritos, fermentados, ensopados e até mesmo crus. Você encararia esse lanchinho? Farofa de formiga. Chegou a hora de valorizar a culinária local e falar da farofa de formiga. Muito apreciada em regiões rurais do sudeste brasileiro, dá pra fazer o prato com as formigas içá ou saúva. E quem já experimentou diz que o gosto lembra amendoim. Também dá pra comer a formiga pura, torrada e temperada, mas como um aperitivo. E essa é mais uma refeição saudável, pois as formigas são ricas em proteína e têm baixo teor de gordura e altos índices de fósforo. Vamos lá, você deixaria sua avó feliz? Ovos com embriões. Se você curte ovos cozidos, eu recomendo um prato típico das Filipinas para você experimentar: o baru. É um ovo de pata ou de galinha cozido. O detalhe é que ele é um ovo fecundado e com um embrião bem desenvolvido, com cerca de 10 ou 11 dias de desenvolvimento. Servido desde restaurantes da alta culinária até barracas de rua pelas cidades. O ovo cozido deve ser temperado com sal e pimenta e degustado por quem tem estômago forte, pois o sabor é concentrado e intenso. Boa sorte aí aos dispostos a experimentar, viu? Esse daqui eu também passo. Ovos centenários. Se você não gostou do ovo cozido com embrião, eu tenho uma outra alternativa para te oferecer. Vamos lá. Os ovos centenários são uma iguaria da culinária asiática, feitos com ovo de pata, galinha ou gansa. Os ovos crus são envoltos em uma mistura de argila, cinza, sal e amido de arroz, e depois enterrado por semanas, podendo durar até meses. Quando desenterrado, ele está irreconhecível, com cheiro de amônia, cores escuras e gema cremosa, com um sabor que lembra queijo. Esse com certeza deve ser um dos ovos mais difíceis de se encarar no mundo todo.
ovos de virgens. Caso você queira insistir no cardápio de ovos cozidos, pode tentar esses aqui, que são encontrados com muita facilidade nas ruas da China e degustados como petisco. Eles são cozidos em urina de meninos menores de 10 anos, coletada em sanitários de escolas primárias. Os vendedores recolhem o xixi ao fim das aulas na escola e utilizam para cozinhar os ovos, primeiramente com a casca e depois descascados. Continuam borbulhando na urina por horas. Muitos chineses acreditam que os ovos cozidos na urina possuem prioridades terapêuticas e fazem bem para a saúde, mas a maioria dos médicos é contra o quitute, alegando que ovos cozidos em xixi não é a coisa mais saudável que você pode comer. Baiacu. O fugo, conhecido no Brasil como baiacu, é aquela espécie de peixe que infla quando se sente ameaçado ou acuado. Muito apreciado na cultura oriental, ele possui um método extremamente complexo de preparação, pois trata-se de um peixe venenoso. O baiacu possui uma bolsa de veneno tetrodotoxina, localizado próximo às brânquias. Esse veneno é 10 vezes mais forte do que o cianeto. Para consumi-lo, é preciso remover a bolsa venenosa do animal antes de cozinhá-lo. E todos os chefes que desejam incluir esse peixe no cardápio de seus restaurantes precisam fazer um curso específico para a preparação do fugu, para que não envenene nenhum cliente. E mesmo com o curso preparatório e com a remoção de todo o veneno, o baiacu cozido ainda apresenta um pequeno nível de substância venenosa, que costuma causar leves formigamentos e dormências na língua da boca de quem o consome. Isso que eu chamo de roleta russa gastronômica. Olhos de atum. Que o Japão é um país com alimentação baseada em frutos do mar, você já deve saber, né? Mas que eles apreciam até olhos de peixe, eu aposto que você não sabe. Olhos de atum são um prato muito popular entre os japoneses, que usualmente comem essa delícia frita com alho, ou cozida e acompanhada de molho de soja. Há também quem curta aí no olhão cru, tá? Pra apreciar essa meleca gelatinosa que envolve o zoião. Esse é literalmente o tipo de comida que eu só conseguiria comer de olhos fechados. Panqueca de sangue. Você deve estar se perguntando por que é que panquecas de chocolate deliciosas entraram nessa lista lotada de comidas bizarras, não é? Essas belezuras são panquecas de sangue, muito populares em países escandinavos, como Finlândia e Suécia. São feitas com sangue de porco, manteiga, leite, farinha e melaço. Olhando pelo lado positivo, são fonte de ferro, mas eu acho que isso não é o suficiente para me motivar a experimentar não, viu? Foca recheada com pássaros. Se você acha que os pratos dessa lista já foram bizarros o suficiente, você precisa se preparar para o que vem agora. O kiviek é um prato típico da Groenlândia e seus métodos de preparo é de enjoar o estômago dos mais fracos. Atenção para a receita. O prato é feito dentro de uma carcaça de uma foca, então o corpo da foca é decapitado e tem seus órgãos retirados, virando uma espécie de saco de pele de gordura. Mas a carcaça da foca é só onde o kiviek é preparado. A próxima etapa é caçar auks, aves migratórias que sobrevoam na região, inclusive são parentes dos tordos. A ave tem seu pescoço quebrado e assim que é morta, entra na carcaça da foca, repetindo esse processo com centenas de aves. Quando o saco da foca está lotado de auks, ele ainda recebe banha de porco e é costurado, mantendo os pássaros mortos fechadinhos ali dentro. Então, essa é a hora de enterrar o saco por 6 meses, onde os pássaros, a banha de porco e a gordura de foca irão se cozinhar naturalmente. Depois de meio ano curtindo, é só desenterrar o saco e comer a ave. Isso mesmo, sem cozinhar, sem tirar vísceras, sem nada. É só tirar as penas e mandar a goela abaixo. E é claro que um prato tão peculiar atrairia a atenção de muitos curiosos. Você encararia esse rango bizarro? Deixe aqui nos comentários. Café Civet. Para encerrar essa lista, aqui tá um cafezinho bem especial. O café civet é produzido por grãos de café extraído das fezes da civeta, um mamífero africano parecido com um gatinho. Você deve estar se perguntando aí, como assim, café de merda? Mas calma que eu vou te explicar o processo. A civeta come os grãos do café e seu organismo digere a polpa, porém a semente passa intacta pelo seu sistema digestivo. E durante esse processo, bactérias e enzimas do animal tornam os grãos diferenciados. Quando a semente sai nas fezes da civeta, os produtores seguem com o processo natural de torrar e moer o café. Quem já experimentou essa iguaria garante que o café é o mais saboroso do mundo. E como o processo dessa bebida é bem específico, a produção anual não chega a 250 quilos e o preço pode chegar a $1.000 o quilo. Você aceita um cafezes?
Pois é, rapaziada, no vídeo de hoje você conheceu as comidas mais diferentes e exóticas do mundo. Se inscreva no canal para acompanhar mais curiosidades viciantes em nossos próximos vídeos. E compartilhe esse daqui com seus amigos durante o churrasco de domingo. Eu tenho certeza que vai mexer com o apetite de todo mundo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações do canal para ser o primeiro a receber as novidades do mundo dos curiosos. E até a próxima. Tchau, tchau.